Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Stateful Widget e Stateless Widget e falar sobre a diferença desses caras e em que momento você utiliza. E também vamos falar de apenas widget, que é utilizado para criar uma função que retorna um container, né, outro widget, para a gente poder colocar dentro da nossa view. Beleza? Então, bora lá. Muito bem, aqui nós temos a nossa aplicação que estamos desenvolvendo durante a série. Se você não está acompanhando a série, no final desse vídeo eu vou colocar lá um card para você encontrar o início da nossa série, tá bom? Tá numa playlist, então é só acessar o canal, procurar a playlist, você vai encontrar a série completa, tá? No vídeo passado nós criamos um Stateful Widget para poder criar a nossa view e aí a gente vai desconstruir esse cara para a gente poder construir uma nova. Então deixa eu acessar aqui a nossa detail page, né, que nós criamos, dar Command A e deletar esse cara sem dó, tá? E aí aqui a gente vai usar um snippet, tá? Se você não sabe o que é um snippet, eu expliquei nos vídeos passados, então seria interessante que você acessasse e entendesse, mas de modo geral é para facilitar a gente criar algo já pré-programado, tá bom? Ele facilita ainda mais o nosso desenvolvimento. Fechando esse cara, nós vamos colocar aqui um state, e aí ele vai dar uma sugestão e a gente vai criar um stateful, tá? E aí eu vou dizer o que ele é, né? Vou colocar um detail page, ok? E aí a gente vai só corrigir aqui usando o material, tá? Detail está feito errado, vamos só colocar ali correto. Muito bem. Ficou preta a nossa tela, isso mesmo, é esperado. O que acontece aqui é o Stateful Widget, ele é mutável, ele muda o estado dele. Então se você, por exemplo, vir aqui dentro dessa primeira classe, né, e colocar aqui um final string tile, tá? Você está declarando um parâmetro. Inclusive, se você observar aqui em cima, ele já fica vermelhinho dizendo, olha, você precisa inicializá-lo, tá? Uma forma de inicializá-lo é colocando ele no construtor, tá? Ó, adicionei ele no construtor, acabou o problema, tá bom? Você também pode não usar ele como required, colocando aqui esse operador, que ele é chamado de Elvis, tá? Em outras linguagens, né? No TypeScript ele é o Elvis. E aí você consegue deixar esse parâmetro nullable, né? Ou seja, ele pode ser nulo ou não, ele pode ser inserido ou não. Vamos manter como required para a gente não ter outros problemas. A estrutura de criação de um stateful é diferenciada. Você vê que se a gente, por exemplo, criar aqui uma classe dessa forma, class detail page, que estende de stateful widget, olha, já tem ali o Stateful Widget, aí você fecha essa classe, e aí você vem aqui, tem a sugestão, você vai na correção rápida, você vai adicionar o que está faltando, ele vai criar de uma forma errada, você vai tirar esse cara, vai colocar uma arrow function aqui, e vai criar uma classe aqui, ó, detail page state, tá? Ele vai falar que precisa criar alguma coisa, tem um método aqui, ele precisa criar alguma coisa. Você vem aqui na correção, ó, ele vai te dar uma sugestão, create page state. Ele ainda está reclamando aqui, é que você tem que estender, né? Então, extends state, e aí esse cara aqui, você vai colocar o seu detail, né? Ó, detail page, tá? Fechou? Feito isso, ele vai ainda reclamar, porque ele falta o build, né? Você tem que criar o build aqui. Então, só você vir aqui na correção rápida, ó, ele já vai te dar o build. E aí, ele vai pedir para você incrementar esse build aqui, que aí entra na nossa construção, né? Ele precisa de um return aqui, e esse return vai ter, por exemplo, um container. Certo? Pronto, você construiu a sua classe, tá? Ele ainda está reclamando aqui em cima porque ele precisa de um construtor, né? A classe precisa de construir alguma coisa. Então é só você ver aqui na correção rápida também, ele está falando add key to constructor. E você simplesmente vai aceitar e colocar sua chave aqui. Foi exatamente o que a gente fez com o nosso snippet, tá bom? E qual que é a vantagem desse cara, né? Se a gente criar aqui uma final e colocar uma string, né, assim como a gente fez da outra vez, colocar um tile e adicionar aqui no nosso amigo, a gente vai fazer a modificação desse cara através do nosso estado, tá? Então aqui a gente declara o que a gente vai receber, mas aqui também a gente consegue declarar itens, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui um final string
teste. Tá? Esse cara aqui ele precisa ser inicializado, ó. Então vamos adicionar um late aqui para que ele não precise ser inicializado, tá? Essa palavra-chave aqui ele faz com que esse cara seja utilizado depois. Você está garantindo que você sabe o que você vai adicionar nele depois, tá bom? Então, se você não quiser fazer a inicialização dele, colocar assim, ó, você pode tirar esse late aqui e ele vai também dar na mesma. Você inicializou ele com alguma coisa, tá? Muito bem, aqui dentro do nosso container nós não temos nada, tá certo? Então a gente vai colocar aqui como a gente criou da outra vez, tá? Vou colocar aqui um scaffold. Dentro desse scaffold um body. Dentro desse cara a gente vai colocar um elevated button. Esse da elevated button é uma child. Aqui vai ter um text. Dentro desse text aqui a gente vai colocar altera, tá? Uma concha aqui nesse cara. Vamos colocar uma vírgula aqui. Muito bem, aí aqui a gente vai colocar um onPressed, tá? Que é do elevated button. E dentro desse onPressed a gente vai colocar uma função, tá? Aqui, ó. E aí a gente vai colocar um set state. Dentro desse set state a gente vai colocar um teste, que é aquele cara que a gente colocou lá em cima, e vai colocar um texto dentro dele, tipo mudou, ok? E aí ele está reclamando porque ali ele está falando que é final e a gente não vai usar final porque a gente vai mudá-lo. Então é só a gente colocar sem o final lá em cima, tá? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui início. E aí aqui dentro do nosso text, a gente vai colocar essa variável lá de cima, tá? Vou colocar aqui teste. Vamos remover esse cara. E vamos ver como que fica, tá? Dentro desse scaffold a gente precisa só alterar aqui o background color. Vamos colocar um colors.amber. E aí ele vai reclamar porque a gente tem um parâmetro aqui em cima, tá? Se a gente colocar aqui, por exemplo, um tile, que é o que ele pediu, a gente pode colocar aqui um detail page, beleza? Muito bem, nós temos o início lá em cima. A gente precisa só consertar isso daqui, porque esse elevated button pode ficar dentro de alguma coisa melhor. Então vamos colocar aqui um center. A gente não chegou a falar a respeito desse cara, mas a gente mostrou em outros vídeos, tá? O center ele coloca no centro. Simples assim. É legal que você veja lá na documentação. Colocamos nosso botão no centro, tá? E aí nós temos aqui o texto no botão. Se eu clicar no botão, ele vai mudar para mudou, tá? Ó. Ok? Então, com o Stateful Widget, você muda estado, né? Você não consegue colocar um set state, por exemplo, no Stateless Widget, tá? Então, vamos fazer a construção dessa view com o Stateless Widget, tá? Beleza? Vamos selecionar tudo. Então, colocar aqui um Stateless, ok? Vou colocar um Detail Page, certo? E aí, aqui, a gente vai colocar o Material, tá bom? Salvou. Vai ficar reclamando aqui no nosso main Dart, porque a gente não tem o tile, então a gente coloca o tile aqui, ó. Vamos colocar aqui um final, string, tile, ok? Vamos ajustar aqui para que ele tenha os parâmetros e foi. Aí se você olhar aqui no main Dart está tudo certo, né? Muito bem, aqui a gente não muda estado, não tem como mudar o estado aqui. Se você tentar colocar, por exemplo, aqui dentro do widget, uma string teste, ok? Teste, que começa com início, tá bom? Muito bem. Aí aqui a gente colocar, por exemplo, dentro desse container um scaffold, um body, dentro do body colocar um center, dentro do center uma child, e aí um elevated button, que precisa de um onPressed. Dentro desse onPressed a gente coloca aqui um método, coloca um set state. Você não vai conseguir, ó. Vamos fazer aqui um set state só para você entender. Vamos colocar aqui um teste igual a mudou, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá, vírgula, e aqui a gente coloca uma child, e esse cara vai ter um text, certo? Dentro desse text a gente coloca aqui o mudou, que a gente fez lá. Então é o teste, né? Muito bem, ó. Se nós tentarmos fazer com que isso aconteça, ele não vai permitir, ó. Então aqui, ó, por exemplo, se eu
tentar mudar isso aqui, ele vai criar um método aqui fora para eu poder utilizar aqui dentro. Então ele não pode mudar o estado aqui dentro como a gente tentou, né? Ele não consegue. O que você pode fazer com o stateless? Você pode criar um componente que não faça a modificação de estado, que não precise fazer essa modificação de estado, mas que receba parâmetros assim como a gente recebeu aqui. Se eu, por exemplo, tirar esse cara aqui, ó, vamos fechar esse método, tá? E colocar aqui tile, a gente vai ter ali o detail page. Agora a gente tem um outro cara que é o widget, que é utilizado para fazer métodos para você agrupar componentes. Pensando que você quer abstrair esse componente daqui, né, para deixar mais organizado, o que a gente pode fazer é usar o widgets, tá? Com widgets tem a possibilidade de criar ali um método para poder criar um componente. Pode ser local mesmo, você pode abstrair esse item para um outro arquivo, dentro da árvore com o tema daquilo que você está fazendo. Então, se é uma home, se é uma page, então você colocar na página, na pasta de page, aquele componente que você vai utilizar. Você pode criar aqui, por exemplo, um container center, só para a gente entender o que é uma função. Esse cara aqui retorna alguma coisa, tá? E aí nessa função a gente vai pegar esse center, ok? E vai colocar aqui, ó. Esse tile aqui ele vai reclamar, então você vai usar ele como parâmetro. Vai colocar uma string tile, beleza? Vai pôr um ponto e vírgula aqui, vai pegar esse container aqui e vai colocar exatamente no lugar desse cara, passando lá o parâmetro que você decidiu ali em cima, né? E aí você vai ter exatamente o mesmo comportamento, ó. Se eu navegar lá, detail page está ali. Esse widget daqui eu posso utilizar para fazer todos os meus widgets? Não é interessante você fazer dessa forma. Perceba que eu não consigo mudar estado aqui também, tá? Então não seria interessante você fazer dessa maneira. É melhor eu fazer com stateless, então, os meus widgets? É melhor. Porque perceba que a declaração aqui é de um método. Se você criar aqui um stateless chamado container center, que recebe a string tile, né, que tem que ser uma final também, né? E você adicionar esse cara aqui como um item do construtor, você pode pegar esse center aqui, ó, tira o ponto e vírgula, né? E colocar no lugar desse container, ó. Beleza, aí aqui embaixo você pode declarar. Você percebe que aqui é um método, então você pode aqui apagar esse cara, colocar aqui, aqui em cima, porque a gente não vai mudar, né? Então colocar uma const nesse cara. Aqui embaixo você pode colocar o container center, tá aqui, ó. E aí ele já dá a sugestão que você colocou lá em cima, né? Então você colocou aqui, ó, quero que você passe um parâmetro tile. Então ele já vai colocar aqui para você também a sugestão. Vamos colocar aqui um detail button, para a gente entender que é o botão. E aí lá a gente mudou, né? Se a gente alterar aqui também, colocar o que a gente aprendeu na aula passada, então style, text style, e colocar aqui um font size de 30, né? A gente vai enxergar melhor, tá? Vamos arrumar isso aqui, ele está pedindo uma const, beleza, fechou, tá feito. Você tem duas formas de construir, mas a forma de construir com stateless é melhor, né? Fica um padrão melhor, é uma sugestão melhor de você fazer, tá? Existem casos que você utilize o método. Se você fizer só, por exemplo, algo muito objetivo e muito de um contexto único, pode usar o widget, não tem problema nenhum. Agora, se você usar uma coisa mais genérica, algo que você vai usar no design system da sua aplicação, o stateless é mais indicado. Beleza? Então é isso. Com esse vídeo você já consegue fazer a construção básica de uma aplicação, com navegação, passagem de parâmetros, criação de widgets, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre botões. Então, espero você lá. Até a próxima. Tchau.